Chega mais nação, Sport Center traz todos os detalhes do Aeroflá, possível escalação do Flamengo e muito mais, todos os bastidores e a viagem do Flamengo para Lima, para o Peru. Dito isso, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Os créditos na descrição para ESPN Sport Center. Dito isso, vamos para o vídeo. Turma, a gente começa falando de Flamengo, de Aeroflá. Era para ser só festa nesse embarque da equipe para Lima, mas também teve confusão lá no aeroporto do Rio de Janeiro. E a gente tem imagens aí, ó. Muita gente foi se despedir do Flamengo, que embarca nesse momento, né, para Lima, rumo à decisão da Libertadores. E aí houve confusão, gás de pimenta, balas de borracha. A gente viu o torcedor aí mostrando um ferimento também. Teve festa? Teve, mas infelizmente, no meio da festa, essa confusão com os torcedores no Flamengo que foram até o Galeão para esse último contato com a equipe que embarca para a decisão de Libertadores. Uma pena, né, Elton, que a gente também tenha essas cenas, tenha esse momento, porque a logística do Flamengo foi muito pensada nisso, né, em ter esse último contato com o seu torcedor, foi a Minas, voltou, fez um trabalho hoje para depois embarcar do Rio de Janeiro e ter, de fato, esse torcedor mais próximo, e aí, infelizmente, terminando em confusão esse embarque do Flamengo. A gente estava com as imagens ao vivo lá, né? Agora vazando um outro sinal aí, mas vimos ali um pouquinho como terminou esse tchau ao Flamengo. Pois é, o torcedor do Flamengo está acostumado com isso, principalmente, né, com esse Aeroflá. Isso aconteceu em 2019, isso aconteceu antes da final contra o Palmeiras também em 2021, a final contra o Atlético Paranaense também. O torcedor está acostumado a levar o Flamengo para as viagens de final de Conmebol Libertadores. E como você disse muito bem, Glaucio, isso é pensado para ter esse último contato com o torcedor. Infelizmente, muitas coisas fogem ao controle e é claro que a gente vai esbarrar muito na questão de segurança pública, na questão da relação, em que muitas vezes essa segurança tem com os eventos privados, que são os jogos de futebol, mas isso a gente está falando de uma manifestação popular nas ruas, né, do Rio de Janeiro, na saída ali do centro de treinamentos do Flamengo, que parece ter fugido ao controle. E essas cenas sempre são cenas que acabam deixando a gente assustados, porque a gente não está falando de um jogo de futebol, a gente está falando de uma manifestação que envolve futebol, mas não necessariamente de um jogo. E que, fugindo ao controle, tudo a gente viu ali nas imagens, balas de borracha, os torcedores reclamando realmente da ação da polícia, que, volto a repetir, a gente vai esbarrar na questão de segurança pública, a gente vai esbarrar muito no que aconteceu no Rio de Janeiro semanas atrás, e como o Rio de Janeiro tem lidado, né, com essa questão da segurança. Elton, e até interessante você tocar nesse ponto, porque a Roberta Barroso está lá e está acompanhando, e hoje pela manhã eu estava no Sport Center 1, e ela trazia a informação da dificuldade do acesso ao aeroporto do Galeão, porque linhas amarela e vermelha com problemas também, muitas vezes bloqueadas, sim, tiroteio, vários problemas aí de segurança pública acontecendo, sim, nessas principais vias de acesso. Então já havia também um problema até para acessar o aeroporto do Galeão, para chegar lá, justamente por conta dessa questão de segurança pública. Exatamente. E claro que as polícias, né, civil, militar, enfim, precisam dar conta de muita coisa que acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem seus problemas e que esses deslocamentos, né, da polícia para diversas partes da cidade fazem parte do cotidiano, né, de qualquer cidade, inclusive grande, né, do Brasil, que tem que lidar com esse tipo de situação, principalmente com a violência urbana. E aí, logicamente, há esse deslocamento também de parte desse efetivo para lidar com centenas, até milhares de torcedores, né, que estão ali apaixonados para dar o seu último abraço aos jogadores que vão disputar mais uma final importante para a história do Flamengo. E quando eu falo de fugir ao controle, não é necessariamente essa questão dos torcedores estarem fazendo baderna ou, enfim, digamos, obstruindo via pública, fazendo algo que seja realmente de encontro ao que é, né, o convívio social. Muitas vezes é um excesso, né? Esse excesso acaba também gerando uma reação do outro lado. E isso traz também esses momentos que estamos vendo. Mães, né, e pais com crianças, né, crianças adolescentes, outras crianças mesmo ainda, né, pequenas, e isso assusta também. Todos foram ali em prol do seu clube do coração.
mas acaba fugindo ao controle mais uma vez. A gente espera que, no fim das contas, o saldo não seja tão negativo como a gente já vê de clima de tensão, né, de feridos, como a gente viu aí nessas imagens. E que, no fim das contas, tudo se normalize. Não só nesse evento específico, mas na cidade como um todo. Sem dúvidas, Elton. A gente segue com a nossa equipe lá, acompanhando também essa movimentação ainda no Galeão. Já já a gente traz mais também da festa, do que foi esse embarque do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, embarcando para Lima para essa decisão da Libertadores. Mais cedo, o Palmeiras foi para cima, criou chances que pararam na grande noite de Everson. A essa altura, em Porto Alegre, o Palmeiras saía na frente. E o caldo foi azedando quando Dudu deixou Bernard na boa para abrir o placar. A única notícia boa para o Flamengo antes do intervalo foi o gol de empate do Grêmio no Sul. Precisando vencer, Felipe Luiz voltou com a artilharia pesada para o segundo tempo. Bruno Henrique, Jorginho e Arrascaeta foram a campo. A ansiedade tomou conta da Arena do Galo quando o Palmeiras levou a virada. Eram os gritos da torcida do Flamengo que informavam tudo. Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. A gente não estava acompanhando o placar, primeiro porque a gente não estava ganhando, né? E o objetivo é sempre pensar no que a gente precisa fazer, e a gente precisava, de alguma maneira, não perder esse jogo e ir para cima para tentar o primeiro gol e tentar o segundo. O Jorginho tinha razão, só a virada dava o título. Mas quando não era o Everson, era a trave. Coube então a Bruno Henrique, no apagar das luzes, empatar para o Flamengo. Quizás é bom, quizás para não dar uma relaxada, quizás dê um pouco na nossa cabeça que está no final do ano muito cansativo. Se não conquistou o título brasileiro, o Flamengo confirmou a grande fase de Bruno Henrique. Agora são 6 gols em 6 jogos só em novembro, mês que fecha com a final da Libertadores. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. A ordem da torcida rubro-negra foi invertida. Se antes era chegar em Lima campeão brasileiro, agora é encarar o Ceará, já tetracampeão da América. Na tela aí pra gente os números de Atlético 1, Flamengo também 1, rodada de número 36 do Campeonato Brasileiro. Posse de bola 28 a 72%, finalizações 8 a 15, no alvo 4 a 4, grandes chances 2 a 6 e ações na área rival 8 a 26. Oswaldo Pascoal também chegando conosco para fazer este Sport Center, direto de Lima. Pascoalito, onde está Oswaldo Pascoal? E aí a gente vai conversar também essa história de Campeonato Brasileiro. Como tá, meu amigo? Seja bem-vindo, um beijo para você. E não nos ouve, Oswaldo Pascoal. Então ajusta o Pascoalito lá pra gente e nós vamos bater num papo que parece que é um lugar de artesanato. Tive essa impressão. Os incas ali atrás. Bom, já vou pedir pra ele trazer a lembrancinha, que adora a lembrancinha de viagem. Fala aí pro Pascoal, turma. Mas vamos lá, Elton, um Flamengo que ontem jogou muito bem, né? Se você olha o empate, você imagina, puxa, arrancou um empate ali na reta final, mas não, um bom jogo desse Flamengo. O Felipe Luiz foi fazendo também a gestão do seu elenco, quando foi preciso colocou alguns caras que ele segurou no início e viu o resultado do Palmeiras também segurar aí o título, encaminhar o título com o Flamengo. Tudo bem, ainda é possível, enfim, mas o Flamengo dependendo só de si para ficar com essa taça. A gente sabe que quando um elenco do tamanho do Flamengo ele é montado e a gente elogia tanto a profundidade, é para momentos como esses, né?
quando você chega numa reta final de temporada, você tem a possibilidade de disputar 2 títulos e é muito por conta do elenco que você tem. E porque a gente vive um futebol brasileiro que não é maratona simplesmente, é maratona com barreiras, né? É como se você disputasse uma maratona tendo que pular barreiras o tempo inteiro, porque é um calendário muito complicado. Então, se você tem um elenco extenso e com qualidade, você chega a essa reta final com fôlego, né, para esse sprint dos últimos metros, né, de 2025. É o que conseguiu o Flamengo. Mesmo por conta da entrada dos jogadores como o Bruno Henrique, o Arrascaeta no segundo tempo, já era um Flamengo competitivo no primeiro. Mas a gente tem que trazer um recorte também que o Flamengo jogou bem, o Atlético também. A gente está falando de um time que foi vice-campeão da Sul-Americana e que dominou o adversário. É claro que o resultado de derrota nos pênaltis traz a impressão de que o Atlético fracassou na temporada e de fato poderia ter apresentado mais, mas nesse jogo contra o Flamengo mostrou que é um time que precisava virar a chave rapidamente, porque ainda tem, na verdade, mas tinha mais, né, chances de chegar, quem sabe, a uma fase prévia de Libertadores, sonhar com o G8, por que não? E complicou o jogo para o Flamengo. Só que o Flamengo aí teve essas 2 questões. A primeira, o banco de reservas, que é muito forte, que faz o time mudar. E segundo, rememora coisas que o torcedor do Flamengo conhece muito bem. Cruzamento para a área e gol de Bruno Henrique de cabeça. Isso já aconteceu muito, né, de 2019 para cá. O Bruno Henrique é um jogador que ataca muito bem a bola pelo alto. O Danilo dá um passe espetacular e ele acaba empatando o jogo, como a gente está vendo aqui no telão. E teve chances de vencer a partida. Mas é isso, Glaucia. 6 pontos em disputa, 5 de vantagem. É questão de tempo. Eu acho que a ansiedade fica mais para a final da Conmebol Libertadores do que pelo título brasileiro, que virá pela vantagem enorme que o Flamengo tem. Segura a sua vantagem, é isso que eu queria falar, Cláudio. O Flamengo segura a sua vantagem aí com esta rodada. Certo, Oswaldo Pascoal? Agora sim, temos o Pascoalito conosco. Ele sorriu, me ouviu? Sorriu. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucio? Um abraço para você, um abraço para todos. Claro que a gente fica na expectativa, né, de ver o Flamengo campeão brasileiro, porque a diferença é muito pequena. Um ponto só pode significar toda uma modificação em termos de conquista ou não de um troféu tão importante como é o Campeonato Brasileiro, enfim. A gente, para falar um pouco disso, né? A gente também tem que entrelaçar aí o Palmeiras, que não conseguiu manter o resultado contra o Grêmio, uma partida que foi realizada em Porto Alegre, e a gente tem que juntar essas pontas, porque afinal de contas, os dois estarão aqui em Lima, né, para fazer a final da Libertadores da América, a partida única, e aí chama a atenção. Por exemplo, nós estamos em um Museu Larco, que tem, para você ter uma ideia, 99 anos de fundação. O ano que vem, o Museu Larco vai completar 100 anos. E aqui nós temos peças de até 5.000 anos. Você acha que é difícil uma final de Libertadores da América? Você acha que é complicado jogar uma partida decisiva de Campeonato Brasileiro? Imagina também, há 5.000 anos, como é que as pessoas viviam aqui no Peru, por exemplo, né, naquele período pré-colombiano, porque antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, né? Cristóforo Colombo, um italiano que esteve a serviço do reino da Espanha para descobrir a América. E aqui nessa verificação pré-colombiana no Museu Larco, a gente vê, por exemplo, algumas setas de pedra, né? Algumas facas de pedra ou até pontas de lanças, como você pode ver por aqui. Isso tem cerca de 5.000 anos. Isso não foi feito ontem não, viu, gente? Esse brilho, essa qualidade que você vê, são as pedras naturais que foram polidas e esculpidas há 5.000 anos. Por exemplo, a gente tem aqui a arte mutica, que é essa arte que a gente vê em potes. Esses potes que são simbolizados e são caracterizados com os rostos daqueles que viviam antigamente aqui no Peru. Será que era fácil a vida deles? Mas dá uma olhada na qualidade que significa cada expressão facial. Dá uma olhada como é que isso era representado. Isso tudo para mostrar um pouco da cultura, um pouco da história, um pouco da preservação dessa história pré-colombiana aqui no Peru. Quanto a Palmeiras e Flamengo, Flamengos e Palmeiras, nós teremos na decisão da Libertadores da América. Essa é uma história que a gente vai contar no próximo sábado. Ontem ficou caracterizado para mim o seguinte, como disse o Elton. O elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras. É um elenco incomparável, como eu digo, do Flamengo.
E um elenco que poderia ser confiável, como diz o Zinho, do time do Palmeiras. Só que nos últimos jogos, o time do Palmeiras não tem demonstrado essa confiança e, na minha opinião, o Flamengo é favorito pro Brasileiro e pra Libertadores da América. Boa, Pascoalito também é cultura. Nossa, também espetacular, aula de história agora. Uma aula de história aqui pra gente. Siga conosco, Oswaldo Pascoal, pra gente falar também personagens desta decisão de sábado entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. E aí na tela, os números das duas equipes desde que se classificaram para essa decisão de Libertadores. Em 7 jogos de lá para cá, o Palmeiras venceu 2, empatou 2, perdeu 3. Um aproveitamento de 38,1%. 7 gols marcados e 6 sofridos. Já o Flamengo, nos mesmos 7 jogos, venceu 4, empatou 2, perdeu 1. Um aproveitamento de quase 67%. 18 gols marcados para 8 sofridos. E o Palmeiras vem de 5 partidas sem vencer para 2 empates e 3 derrotas. Vai muito, Pascoal, naquilo que nós discutíamos, né, do momento das duas equipes, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo. E se a gente voltar antes dessa classificação para a final, né, era até um pouquinho diferente. Era um Palmeiras que estava na ponta do Brasileiro, já vence a LDU daquela forma que foi, já estava numa outra euforia, num outro ritmo, e o Flamengo ainda com alguma desconfiança, ainda também oscilando um pouquinho, coisa de o quê? Um mês para cá? Olha como a coisa mudou para os dois lados. É engraçado isso. O futebol é muito interessante e é apaixonante por conta disso, né? Em uma semana você é capaz de dar glória ao desespero, né? O Flamengo não vinha jogando bem, passava por um mau momento, críticas, alguns jogadores perseguidos até pela torcida, especialmente no Maracanã, né? Que o Samuel Lino domina a bola, vem a vaia da torcida. E a gente vê do outro lado, né? O time do Palmeiras que vinha com essa perspectiva muito positiva, aquela vitória contra a equipe equatoriana, especialmente no jogo realizado no Allianz, dá o tom completamente diferente para aquilo que imaginava o Palmeiras dentro da competição. Aquele foi um momento mágico do Palmeiras, né? Aquele momento de concentração absoluta. Aliás, é aquilo que espera o torcedor do Palmeiras para a decisão da Libertadores da América, né? Se os jogadores foram capazes de chegar naquele momento e encontrar tudo que encontraram naquele jogo, se precisasse fazer 5, o Palmeiras faria. Se precisasse fazer 6, o Palmeiras faria. Fez 3, fez o 4º gol depois. A entrada do Veiga foi fundamental, ele que falou há pouco, foi fundamental. Aliás, o Veiga é um chamado torcedor dentro de campo, né? Pelo passado que ele tem com a Sociedade Esportiva Palmeiras e também da família dele ser toda ela torcedora da Sociedade Esportiva Palmeiras. E do outro lado, o Flamengo que tem jogadores históricos até. Bruno Henrique para mim foi o melhor jogador do Flamengo na temporada 19, quando o Flamengo foi campeão com 2 gols do Gabigol, né? Aquela parte final do jogo contra o River Plate, jogo que foi realizado aqui mesmo, nesse estádio onde que o Flamengo vai jogar novamente a decisão da Libertadores da América diante do Palmeiras. Então, tem muita história atrás disso. Favoritismo sempre tem que ter. Para mim, tem sempre um favorito. O favorito é o Flamengo, nesse momento. Mas nada que o Palmeiras não possa modificar com seu estilo de jogo, porque o Palmeiras já demonstrou isso nessa Libertadores da América, Glaucia. Que jogo, hein? Nossa, que emoção. Fico imaginando o torcedor que tá chegando. Já cruzei com muitos torcedores, confesso pra você, mais torcedores do Flamengo do que torcedores do Palmeiras nesse momento aqui na cidade de Lima. E todos eles, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, dizem que estão até sem fome. Alguns não conseguem dormir de tanta ansiedade pro jogo do próximo sábado. Pascoal, prazer enorme ter você aqui com a gente, amigo. Um beijo grande, boa sequência de trabalho aí. Com certeza vamos tabelar mais vezes ao longo dessa cobertura. Valeu, Pascoalito. Estamos prontos aqui, Glaucia. Um abração para todos aí. Vamos ouvir os presidentes dos clubes falando antes dessa decisão. Olha, não é como a presidente gostaria, é como nós vamos entrar, tá? Com muita vontade, com muita determinação, com muito foco e fazendo o que eles sabem fazer de melhor, jogando futebol. Vamos ganhar dentro de campo, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser um grande jogo, nós vamos jogar com um grande time. Eu também não tenho dúvida que é uma final muito justa, que são os 2 clubes mais bem administrados do futebol sul-americano. Teremos um grande espetáculo. Então, os nossos jogadores vão fazer o que eles sabem fazer de melhor, jogar futebol. O planejamento da gente foi para
chegar em todas as finais e de ganhar tudo. Evidentemente que tem coisas na vida que você controla, coisas que você não controla, tem um adversário do peso, da qualidade do Palmeiras. Eu concordo com o que você falou no início, esse é o jogo mais importante das Américas hoje. Vai ser uma grande partida, vai ser uma grande festa em Lima e, como rubro-negro, oxalá sejamos campeões. Aí, Elton, a fala dos dois presidentes. É isso aí, nação. Teve a Aeroflá sim, a torcida em massa, a nação tava apoiando lá o Flamengo. Olhei nas redes sociais também, teve torcedores que entraram no ônibus do Flamengo. É isso mesmo. Literalmente o Flamengo levando o torcedor para Lima, né? Claro que os torcedores depois eles saíram do ônibus. Mas o Flamengo teve o apoio da sua nação, tem o apoio de sua nação, tem a confiança, tem credibilidade. A torcida vai apoiar lá em Lima, como fez em 2019. Vai apoiar quarta-feira contra o Ceará. E o provável time que Felipe Luiz vai escalar nessa final. Vamos lá. Rossi. Lateral direito, Varela. Eu vi muitos torcedores falando que não aguenta mais ver Emerson Royal, que empresta, que venda, enfim. Então, ainda bem que vai ser Varela titular. Léo Ortiz entra, muito difícil. 7 jogos sem jogar, vai estar sem ritmo. Eu acredito que ele vai com Danilo. Do lado esquerdo, o zagueiro Léo Pereira, Alexandro. Dupla de volantes, Eric Pulgar, Jorginho, que mudou o jogo quando entrou no segundo tempo ali, no lugar de Everton Araújo contra o Atlético Mineiro. Na frente, Arrascaeta. Na ponta direita, na realidade as duas pontas são dúvidas, né? Na ponta direita ele pode entrar com o Luiz Araújo ou Carrascal. Na minha opinião ele vai entrar com Carrascal. Também Luiz Araújo saiu contra o Atlético Mineiro sentindo poucas dores. Então eu acredito que ele vai entrar com Carrascal, porque Carrascal ele joga pela ponta, pelo meio, pela ponta esquerda. Ele consegue fazer todas as funções e consegue flutuar, dar dinâmica ao jogo. Ele pega do volante a bola e ele consegue também distribuir. Na ponta esquerda também há outra dúvida. Provavelmente Felipe Luiz coloque Cebolinha. A torcida está pedindo que Everton Cebolinha seja titular, porque também não estão aguentando mais Samuel Lino. Ele faz muita firula, ele corta demais, ele não sabe finalizar, ele não chuta pro gol. Mas vamos ter que esperar o que é que Felipe Luiz aí vai escalar contra o Palmeiras nesta final. E também, como centroavante, o atacante ali fulminante é ele, BH Bruno Henrique, o rei dos clássicos, o homem para jogo importante, ele sempre aparece, ele não se esconde. Enfim, dito isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada sobre o Flamengo. Expresse sua opinião, quem você colocaria, Everton Cebolinha, o Samuel Lino, Carrascal, Luiz Araújo, como é que você montaria esse time aí? Acredito que não tem muitas mudanças para fazer, mas expresse sua opinião, diga de qual cidade, estado você está assistindo esse vídeo, hypa o nosso vídeo e também tô deixando aí alguns produtos do Flamengo para você clicar e comprar, uma parceria que o YouTube está tendo junto com a Shopee e o Mercado Livre. Tem chaveiro, caneca, sandália, capa, camisas, o manto sagrado vai estar lá. Você pode comprar e também vai ajudar o nosso canal. Dito isso, saudações rubro-negras, abraço, nação.